Bem, vamos dar o início aos trabalhos, né? Vamos lá, deixa eu me apresentar. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Natália Maris, eu sou aluna do mestrado em Física na Unirio e sou colaboradora do projeto Astro em Unirio, que existe desde 2018. Né? O projeto, para quem tem muita gente nova aí que está assistindo a gente pela primeira vez, esse projeto começou antes, né, oficialmente em 2018, mas ele veio desde 2017 e ele é feito a partir de observações na Unirio, né, observações celestes, mas nem sempre essas observações são possíveis, então a gente começou a fazer palestras, né, para os alunos da Unirio. E como a gente está na pandemia, a gente trouxe essas palestras para as lives, né? Então a gente está fazendo live. Eu estou com o login de Demison Mota, que é meu professor, foi meu professor no mestrado e é meu orientador de mestrado. Eu estou com o login de Demison Mota para poder administrar a página aí, né? Para poder ver quem está entrando, para poder gravar a live. Então, eu sou Natália Maris, tá, gente? Por favor, Demison Mota. Tem dois Demison Motas na sala, mas é só ele. Então, esse projeto atualmente, ele tem feito palestras, lives, né, quinzenais sobre temas diversos. A gente já falou sobre Marte, sobre a cultura pop, né, ficção científica aí, na cultura pop. Então, e hoje, o Demison, meu orientador, coordenador do projeto, junto com o Jaime, vai falar sobre a série Dark. Né? A palestra de hoje vai ser dividida em 2 blocos. Então, no primeiro bloco, o Demison vai falar só da parte física, e aí ele vai abrir um tempinho para as perguntas. Então, quem tiver perguntas ao longo da palestra, podem colocar no chat, né? Que quando ele fizer a pausa, eu vou ler as perguntas, né? Para ele responder. E na segunda parte, ele vai colocar a física aplicada na série Dark. Não é isso, Demison? Sim. Entendi direitinho? Perfeito. Isso aí. Então, galera, quem não está acostumado a usar o Meet, eu vou pedir por gentileza para manterem os microfones desligados, porque isso pode dar interferência na apresentação. Se quiserem depois fazer alguma pergunta via áudio, a gente libera até o microfone, mas no final da palestra, né, para não se estender muito. E quem nunca tiver usado o Meet, na parte inferior direita tem 3 pontinhos aí. Então, vocês podem colocar no alterar layout e barra lateral. Aí vocês vão ver a apresentação do Demison no centro e o Demison falando no cantinho direito. Tá bom? Eu acho que é isso, não vou me estender muito não, tá todo mundo curioso para ver como é que vai ser essa live de hoje, né? E eu vou passar a bola para o Jaime, que é o outro coordenador do projeto, e ele vai falar um pouquinho do nosso palestrante de hoje. Né, Jaime? O microfone está desligado, Jane. Desculpa, eu sempre cometo esse tipo de coisa. Assim. Então, boa noite a todos, obrigado a todos pela presença. Assim, né? Essa é a 11ª live nesses tempos de pandemia do projeto Astro em Unirio. Né? Então, a gente estreia a nossa segunda dezena de live na contagem usual. Assim. Então, nosso palestrante de hoje é bastante conhecido da maioria de todos, o professor Demison Mota, do Departamento de Física do Instituto de Biociências da Unirio. Né? Ele tem uma dupla formação, tanto em relatividade geral, né, que é o que embasa a possibilidade dele falar hoje sobre Dark, mas também, né, faz pesquisa em educação e ensino. Às vezes misturando tudo também, que fica mais divertido. Então, bom, não vou me alongar muito mais. Assim, eu vou passar a palavra ao Demison e uma boa palestra a todos. Bem, boa noite para todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer
a presença de vocês e dizer que é um prazer estar aqui apresentando como que a física foi empregada na série Dark. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer a Julia Niemeyer, que está aí presente na sala, que foi quem sugeriu o tema. Isso há alguns meses atrás, talvez uns 2 meses aproximadamente. E quando ela sugeriu que eu falasse alguma coisa sobre Dark, eu nunca tinha visto a série, né? Eu lembro que eu falei com ela que eu não tenho muita paciência para séries. Mas considerei, né, a possibilidade de fazer uma live a respeito. Demorei um pouquinho a começar a ver a série, e ela me deu uma cobrada uma vez, eu cheguei, cara, eu vou ter que olhar como é que funciona isso, né? E coloquei a série, comecei a assistir, e logo na primeira frase apareceu uma frase do Einstein. Epa, pô, esse troço deve ser maneiro, vou investir nisso aí. Então, Júlia, muito obrigado. Foi realmente um prazer muito grande trabalhar com a elaboração, né, elaborar essa live aqui. Foi trabalhoso, mas foi muito gratificante. Então, valeu. Continuo sem paciência para séries, né? Mas essa aí é um caso particular, porque a série realmente, para mim, é fantástica. E o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um apanhado geral da física e depois um bloco sobre Dark, como a Natália falou. Deixa eu passar aqui para a apresentação, então. Foi, né? Sim. Bem, vamos comentar, então, conversar a respeito sobre a física em Dark. E, como eu estava falando, a palestra vai ser subdividida em 2 módulos. Eu chamei de episódio 1 e episódio 2, esses módulos ou blocos, de maneira que o que a gente vai estar apresentando aqui é quase que uma microsérie, né? Porque só tem uma temporada. Então, o episódio 1 vai falar sobre a física em Dark e digamos, um ponto que dificultou muito o trabalho que a gente vai desenvolver aqui foi que a quantidade de conceitos físicos que são empregados na série é muito grande. Então, eu relacionei aqui os principais, né? Vou falar um pouquinho a respeito do tempo e suas propriedades, sobre relatividade geral e sobre uma das soluções para algumas equações de Einstein. Não vou usar praticamente equação nenhuma, podem ficar tranquilos. Também faremos comentários a respeito das pontes de Einstein-Rosen, e em algum lugar da série é tratado exatamente dessa maneira, esse tema, mas também em muitos lugares fala a respeito de buracos de minhoca. Matéria escura, bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, o gato de Schrödinger e entrelaçamento ou emaranhamento quântico. Isto é, esse primeiro episódio, bloco, seja lá o que for, ele vai trabalhar com a física relativística e mecânica quântica. A gente vai dar um intervalo aqui para esclarecer alguns pontos que eventualmente tenham ficado com alguma lacuna conceitual, porque é importante que a física seja compreendida para que a gente possa ingressar no segundo módulo. Ou seja, aplicar a conceituação física dentro do contexto da série. Em virtude da quantidade de temas, né, que foram abordados, vai ser difícil eu convergir para 60 minutos. Né? Então, fiz uma combinação aí com a Natália, de maneira que a gente saiba como dividir esse tempo e talvez dê sei lá, vou tentar reduzir isso aí para 1h e 10 minutos no total. Porque cada ponto desse aqui a gente poderia discutir em uma live. E não apenas assim, pinceladas, que é o que eu vou fazer numa única live. O episódio 2, a série em si, né? O acidente de Chernobyl, que foi, no meu ponto de vista, foi um marco na série,
falar a respeito dos ciclos de 33 anos, e obviamente é por causa disso, o horário de 18 horas e 33 minutos, que evidentemente foi descumprido, e era esperado. Vou fazer um breve comentário sobre a questão da abertura da série. Infelizmente não vai rolar aquele som que eu achei fantástico também, aquela abertura, a trilha, né? Mas destacar o aspecto acerca da simetria. Voltar à concepção do tempo, que a gente abordou no primeiro módulo, e algumas implicações dessa concepção dentro de Dark. Matéria escura e alguns comentários gerais. Uma frase que sempre aparece na série em vários momentos. Está tudo conectado. E é uma afirmação. Eu coloco como uma interrogação e a gente discute alguns pontos. A frase que me desconstruiu em relação a um certo receio de entrar na série de cabeça, né? Então, quando eu vi a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, que é uma frase de Einstein, aí pronto, cara, isso aí é um negócio bacana e vale a pena a gente investir na análise do que está sendo apresentado. A carta essa frase aqui, melhor dizendo, é um excerto, né, um trecho apenas de uma carta do Einstein, e é uma frase que não foi utilizada num contexto científico. Ela está dentro de uma carta de condolências que o Einstein escreveu em março de 1955 e foi escrita para a família de um grande amigo dele, o Michele Bessor. Aqui está o texto completo de onde foi extraída essa parte aqui da carta, né? Agora, ele, o Michele, foi embora desse mundo estranho. Ele faleceu, né? Ele foi embora desse mundo estranho um pouco antes de mim. Isso não significa nada. Pessoas como nós, que acreditamos na física, sabemos que a distinção entre passado, presente e futuro é somente uma ilusão. E aí a série se inicia com o aspecto mais fundamental dela. Discussões a respeito das propriedades do tempo. Eu vou elencar aqui algumas e vou apresentar como perguntas, no sentido de morder um pouquinho, instigar o raciocínio. O tempo sempre existiu? Ou ele é continuamente criado? O que está por trás dessas duas perguntas? É a ideia de que já existe o dia de amanhã? Já existe o ano que vem? Já existe 2021? 2020 não existiu mesmo, mas 2021 já existe? E aí eu fiz aqui uma representação, um diagramazinho, de um futuro inexistente. Isso aqui seria uma lâmina que representaria o nosso momento atual, o presente, que já passou, né? O presente ele é efêmero, ele é o momento instantâneo, mas que você teria uma situação em que não existe o futuro ainda. Então, o que ocorreria numa lâmina dessa? Presente. O passado é aquilo que a gente se recorda e o presente é o que virá. Isto é, deve haver um processo contínuo de criação do tempo. E ele, talvez, ele ocorre naturalmente, a gente não vê nenhum evento catastrófico em termos de criação desse tempo, né? No entanto, ele está associado à expansão do universo. Então, essa situação implica em que um futuro não existiria e a série não teria sentido. O futuro pré-existente pode ser representado dessa maneira. Então, a lâmina azul aqui seria onde nós estamos, na live, o dia de amanhã, e o passado, ontem. Isto é, se a gente pensar aqui em termos do nosso presente, o que é, de fato, a situação que a gente deve construir em nossa mente? Que nós, o dia de hoje, é o futuro de ontem e o passado de amanhã. E aí, essa propriedade do tempo, em termos de uma flecha, algo que vai sempre para frente, acaba sendo, dentro de Dark, dentro da própria física, algo que você deve questionar.
dentro da física, nós sabemos que o tempo é simétrico em relação à translação. Isto é, se eu realizo um experimento físico agora, tipo o que eu estou apresentando aqui, um pêndulo oscilando, se eu realizo esse experimento, agora ele vai ser reproduzido daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, e nós vamos continuar esperando que o pêndulo oscile. Então, marquei 3 tempos aqui, T1, T2 e T3, e o mesmo pêndulo que vai oscilar e passar na altura mínima num tempo 1, depois passa num tempo 2, repito o experimento num tempo 3. Nós sabemos que temos direito de arbitrar quem é o T0, T0 igual a 0. Então, digamos, arbitrei aqui. T0 igual a 0, então nós temos um tempo positivo, que é uma representação do que virá, o futuro, e um tempo negativo, que seria uma representação do que se passou. Ou então T1, T2 e T3. Essa simetria temporal em relação à translação, ela envolve um aspecto muito mais fundamental de como a física caracteriza o que é a simetria. Não é uma simetria geométrica meramente. Isso aqui é simetria, ou seja, as leis da física se comportarem da mesma maneira, independentemente do momento em que você realiza um experimento. E essa simetria, a gente tem um teorema dentro da física que diz o seguinte: a cada simetria que o sistema exibe, você tem uma lei de conservação associada. E que lei de conservação é essa? Uma que a gente cansa de usar ao longo do ensino, do estudo e ao longo da vida. É a lei de conservação da energia. De onde veio, então, quando você aprendeu lá no ensino médio, a energia se conserva, energia mecânica, cinética, potencial, de onde veio isso? Veio do fato de que o tempo é simétrico. E aí temos a lei de conservação da energia, que inclusive dentro de Dark se comenta num dos episódios que há uma conservação de energia, mas que há um problema relacionado à segunda lei da termodinâmica. E por que a segunda lei da termodinâmica? Porque ela apresenta para nós um conceito importantíssimo, que é a entropia. E, impropriamente, em alguns níveis de ensino, é associada diretamente à desordem de um sistema. E não é propriamente desordem, a gente vai ver um pouquinho mais a seguir. Afinal, a entropia, então, introduz algum tipo de assimetria entre passado e futuro. Por exemplo, se pegarmos essa situação aqui apresentada, você pensa o seguinte, cara, em função da minha realidade, que eu tomo café de vez em quando, né, leite, por aí vai, se imagina que o leite está caindo dentro do copo. E não que esse leite está subindo em direção a um recipiente qualquer. Se a gente analisar essas fotos e caracterizar que o intervalo de tempo entre uma e outra foi de, sei lá, aproximadamente 1 mês, você tende a imaginar que essa aqui é uma situação de desmatamento. Porque você vê que há copas de árvores e que um intervalo de 1 mês não é suficiente para que você tenha uma cobertura vegetal dessa ordem. Então, nós sabemos, no nosso cotidiano, diferenciar algumas situações, algumas evoluções dentro dos sistemas. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, se eu perguntasse qual é a situação inicial, um quarto desarrumado que foi arrumado ou um quarto arrumado que foi desarrumado? A gente não tem como construir uma resposta única. Ele poderia ter essa configuração inicial e depois se transformou nisso. É uma situação que você atribui, de certa forma, a ideia de desordem, mas que o conceito correto é que essa
entropia, ela é igual a detalhe, antes disso, é uma equação, né, ninguém precisa ficar com medo, a gente pode ter medo de rato ou barata, alguma coisa desse tipo, mas de uma equação não precisa, né? Ela é inofensiva, aqui pelo menos nessa live. O que ela representa? Que a entropia é igual a uma determinada constante de Boltzmann, vezes um logaritmo neperiano do número de configurações possíveis que o sistema pode se encontrar, que a gente chama de microestados. Então, imagine o seguinte, que você tem a situação de um quarto arrumado, aí você coloca uma sacola aqui nesse saco, né, nesse quarto. E depois você pega uma outra sacola e coloca nesse quarto aqui. Então, o que nós teríamos? Uma única configuração de quarto arrumado, que é definida por essa aqui, mais uma outra configuração de um quarto que tem um saco, o saco A, uma outra configuração que tem o quarto com o saco B, mais uma outra configuração que tem o quarto com o saco A e B. Ou seja, uma única configuração do quarto arrumado e 3 configurações do quarto, começando a ser desarrumado. Ou seja, isso não é propriamente a desordem. O saco pode estar bem colocado em algum lugar aqui, né? Em cima dessa cômoda, em cima da cama, e o produto que está ali dentro ser utilizado. Então, não é propriamente desordem, mas sim está relacionado ao número de configurações de microestados que esse sistema pode exibir. E o fato é que sistemas isolados eles tendem a aumentar essa quantidade, que seria muito mais interessante que, em vez de a gente atribuir a ideia de desordem à entropia, mas sim uma perda de eficiência ao longo do tempo. E essa aqui é a segunda lei da termodinâmica, quer dizer, envolve a grandeza, a entropia, que está associada à segunda lei da termodinâmica. Bom, e voltando à questão do tempo, né? Uma das teorias que aborda de maneira bastante rigorosa quais seriam as propriedades do tempo é a relatividade geral. Ela foi desenvolvida por alguns autores, mas a gente costuma atribuir a ideia de que a relatividade geral é a relatividade de Einstein. E as equações do campo gravitacional, mais umazinha aqui, de fato são 16 equações, porque isso aqui é um índice μ, o índice grego, né? μ e ni. Esses caras aqui, eles podem variar de 1 a 4. Então, isso aqui equivale, de certa maneira, como se fosse na equação, a uma matriz. Então, aqui, nós temos 16 equações diferenciais, não lineares, extremamente complicadas. Que a gente não vai dar a menor atenção para isso no sentido formal, analítico. Ninguém vai desenvolver isso, porque não há interesse dentro da nossa perspectiva, e eu vou apenas apresentar a equação, uma questão até de hábito, né? O que essa equação está te dizendo que vale para a gente aqui? Que a geometria e a física estão intimamente relacionadas. De tal maneira que nessa ilustração aqui fica claro isso, pelo menos a meu ver, né? Que a massa da Terra, ou de qualquer outro corpo, deforma a região, a sua vizinhança, o seu entorno. E esse entorno a gente chama de espaço-tempo. Ou seja, a partir do advento da relatividade geral, espaço e tempo são dimensões e compõem uma única estrutura, um palco onde os eventos ocorrem no universo. E o Euler, físico reconhecido, cunhou essa frase aqui, que ela é bastante relevante, né, no sentido dessa interação entre geometria e física. A matéria, a massa, diz ao espaço-tempo como se curvar, e esse diz à matéria como se mover. E cria-se, então, aí um processo não linear. A matéria deforma o espaço-tempo, e a própria matéria viaja naquele espaço-tempo deformado, que ela mesma deformou. Essa frase aqui, ela caracteriza com bastante
clareza, né, a meu ver, essa interação, essa inter-relação muito íntima entre a física e a geometria. Bom, e ainda investindo na questão temporal, vamos pensar aqui em termos de representação, algumas representações possíveis. Representação espacial do movimento da Terra em torno do Sol. Um plano onde você pode representar o nosso planeta girando em torno do Sol. Essa é uma representação espacial, é como se fosse uma projeção num plano espacial. Uma representação espaço-temporal implicaria que esse plano está se deslocando e você teria a Terra girando em torno do Sol, mas ao mesmo tempo ainda uma representação na dimensão temporal. Ou seja, você construiria aqui uma figura tipo um helicoide. E mais uma representação, agora, espaço-temporal de uma trajetória tipo tempo fechado. Essa é a representação usada em Dark. Você tem uma pessoa que num ponto P, digamos que o ponto Q está no futuro de P, então a pessoa está caminhando para o seu futuro. Segue o seu caminho e retorna ao ponto P, que era o passado do futuro. Ou seja, P, o passado do futuro Q. De maneira que a Dark explora isso aí de uma forma muito intensa, né? Porque os personagens ficam indo de um mundo para outro mediante curvas tipo tempo fechadas. Ela se encontra, essa representação associada ao paradoxo de Bootstrap, uma figura importante dentro de Dark, fundamental, na verdade, é o Tannhaus, que é o relojoeiro, e ele fala nesse paradoxo. E também quanto ao eterno retorno, que é um conceito de Nietzsche. Não foi um conceito finalizado em vida, né? Mas tem uma frase, na verdade um relato a respeito do que Nietzsche pensava em termos desse eterno retorno e que se encontra em fragmentos póstumos. Eu reproduzi uma parte aqui. Se o mundo pode passar por um número calculável de combinações no grande jogo de dados de sua existência em um tempo infinito, cada combinação possível seria alguma vez alcançada. Mais ainda, seria alcançada infinitas vezes. Como se fosse realmente um jogo de dados. Então, se você tem quantas possibilidades você pode jogar dados? Infinitas possibilidades. Num tempo infinito, as combinações elas vão se repetir ao longo desse tempo infinito. Logo, você teria uma quantidade infinita de combinações ao longo desse tempo infinito. Bom, quanto às trajetórias, né, as curvas tipo tempo fechadas, o universo de Gödel é uma solução das equações de Einstein, ou seja, a série ela se fundamenta em conclusões científicas, às vezes até em artigos científicos. Há citação específica de alguns artigos. Então, nós temos uma série que se ampara dentro de uma física consistente. Há uma solução cosmológica para as equações de Einstein que envolve essa circularidade do tempo, desse eterno retorno de Nietzsche, e foi obtido em 1949 por Gödel. A solução exibe algumas propriedades incomuns em relação ao tempo. Né? Esse tempo com uma trajetória fechada, ele tem problemas de causalidade, ou seja, é uma relação de causa e efeito. Ao se descrever o comportamento da matéria se deslocando nessa geometria, pode-se verificar que existem possibilidades dessas curvas, ou seja, elas aparecem dentro de uma solução da física. E na física a gente pensa o seguinte: o que não é proibido, a princípio é permitido. Mais que isso é previsto dentro da teoria.
Bom, então por que não ocorreria? Vai ver que ou ocorre, ou ocorreu, ou vai ocorrer. As pontes de Einstein-Rosen, que embora utilizem esse termo, né, exatamente com essa expressão, muitas vezes também se fala de buracos de minhoca. Bem, em 1935, não importa as questões técnicas envolvidas, né, peguei aqui o artigo original, isso aqui, a singularidade é uma questão técnica e ela estava sendo investigada, Einstein-Rosen obtém soluções das equações de campo representada por dois planos, ligados através de uma espécie de ponte. E eu marquei aqui, no artigo original deles, que eles já usaram o termo ponte. E essas pontes de Einstein-Rosen, elas são comumente chamadas de buraco de minhoca. Por que buraco de minhoca? Não que isso aqui tem uma minhoca aqui, né? Seria mais um verme do que uma minhoca. Você tem uma maçã, tem dois furinhos aqui, tem uma formiga que não tem nada a ver com a história. Eu tentei matar essa formiga, mas não consegui, ia dar um trabalho danado para editar essa figura. Mas você tem aqui um buraquinho na superfície, um outro buraquinho na superfície. O nosso universo conhecido, observável, ele estaria aqui na superfície, seria representado pela superfície da maçã. E você tem aqui, eu introduzi uma minhoca, um verme, que ele pode sair dessa posição, chegar a essa posição por um caminho que não está dentro do universo observável. Ou seja, ele caminha por algo que não é a superfície. Um túnel, um buraco. Só que há um problema. Esses buracos de minhoca, eles não são transitáveis. Ou seja, você não tem condição de passar por ele. Ele aparece e desaparece rapidamente. De maneira que nem a luz pode atravessar esse cara. Então, não é algo que poderia ser empregado. Porém, em 1988, Turner e colegas, né, publicaram um trabalho em que apresentam uma solução das equações de Einstein, aquelas 16 equações, e descrevem um buraco de minhoca transitável. Isto é, você teria nessa representação aqui, aqueles dois planos, né? E aqui o universo observável, Vega, Terra, e se você quiser caminhar por aqui para chegar em Vega, vai demorar 25 anos-luz. É muito tempo. Porém, há uma possibilidade de você sair da Terra e chegar em Vega por um buraco de minhoca, onde há uma redução da distância, do tempo que seria necessário para que você se desloque entre essas duas regiões. Pois bem, mais algumas equações. Notem que há uma sofisticação muito grande entre uma geometria plana, que tem um elemento de linha, e aí você... Elemento de linha seria equivalente à distância entre dois pontos, tá? Numa geometria qualquer. E você altera em função da gravidade, por causa daquela geometria e física, aquela relação, que eu falei, muito íntima, né? E de maneira que você tem uma alteração radical, pelo menos assim, olhando, né, para quem não é da área, da complexidade entre os dois elementos de linha. Na solução apresentada, então por Thorne e colaboradores, a garganta lá do buraco de minhoca tem uma área circular e permite a passagem. Ele é transitável, esse buraco. Porém, há um preço a pagar. Sempre tem um preço a pagar. A física te dá de um lugar, de uma maneira, com uma das mãos e pega da outra. Qual é o preço a pagar? Para você gerar um buraco de minhoca transitável por onde as pessoas passavam lá em Dark, você precisa de uma densidade de energia negativa,
que é sendo medida por um observador que está lá dentro, atravessando a garganta. E isso aí implica, então, em algum tipo de matéria exótica, porque ela faz como se fosse um papel de antigravidade. Ou seja, se o buraco de minhoca tende a desaparecer, a garganta tende a se fechar rapidamente, então, para que ela se mantenha, ou seja, em função da gravidade, para que ela se mantenha aberta, algum efeito antigravitacional tem que aparecer. E nós pensamos, então, que esse tipo de efeito é proveniente de uma matéria exótica, que não é a matéria escura, é uma outra história. Aí nós temos o seguinte, então, um problema, né? Porque para o buraco de minhoca ser transitável, precisa-se de uma densidade de energia negativa. Se você quer ser consistente dentro da série e apresentar, ou dentro de qualquer produção cinematográfica ou de literatura, e você quer apresentar algo que seja consistente, então você tem que responder algumas perguntas. Por exemplo, qual seria a estratégia da ficção científica para driblar tais dificuldades, tais como uma energia negativa, uma densidade de energia negativa. O que a gente faz? Então, colocando aqui, especificamente em relação ao nosso interesse, eu apresento a pergunta: como criar buracos de minhoca transitáveis conectando pontos do passado e do futuro, que é o que a gente precisa em Dark. Um gole só para vocês pensarem. Demison. Então, 30 minutos. Tá, beleza. Então, é necessário que, para que você resolva esse problema, é necessário que ocorra a coagulância dos tensores hipergeométricos do espaço-tempo. Um pequeno silêncio, para o Jaime ter uma síncope. Isso acontece via o chamado efeito Demissovsky. A semelhança entre o nome não é a Demison, né? Demissovsky não é a coincidência pura. Na verdade, é um efeito que eu cunhei, seria a versão, talvez, russa de Demison, porque é uma besteira. Isso aqui não existe nem a coagulância dos tensores, e muito menos tensores hipergeométricos. Mas resolveu o problema. Ou seja, o que você precisa para ter um buraco de minhoca transitável? Porque haja tal coagulância dos tensores hipergeométricos do espaço-tempo. Porque não existe, isso é uma bobagem sem tamanho. Mas você cria uma solução que não existe e você amarra a série. Se não existe, a gente não está falando de um documentário. É uma produção de entretenimento, de visão filosófica, esotérica. Então a gente tem que dar uma relaxada. Eu dei uma relaxada na boa, né? Então, para mim, não teve nada demais, está tudo tranquilo. E, em seguida, depois, Natália, eu solicito só que daqui, então, mais 10 minutinhos, então você me dá uma cortada, tá? Tá bom. Matéria escura, que é um outro elemento importante dentro da série. Ela foi, digamos, os primeiros sinais que ela existia foram descobertos em 1933, quando Zwick ele estuda o aglomerado de galáxias em coma e verifica o seguinte, que a previsão com a velocidade observada da constante gravitacional de Newton, a massa das estruturas envolvidas e a distância dessas estruturas. Ora, você quer aumentar o valor da velocidade teórica desse valor previsto para um valor observado, de maneira que a teoria case com o experimento. Isso é uma constante, não pode ser mexida. Essa distância, os astrônomos sabem calcular bem. Eles são competentes. Então, fica, digamos, uma indicação de que há mais matéria do que aquela que a gente pode ver dentro da estrutura do aglomerado.
Ora, se a gente não pode ver, a gente entende que é uma matéria estranha. E é a tal da matéria escura, que não é formada por prótons, elétrons, nêutrons. É um outro tipo de estrutura que a gente não sabe identificar ainda qual é a constituição dessa matéria. Mas temos indicações bastante razoáveis, né, assim, que evidenciam que ela está realmente presente, tal qual foi apontado inicialmente por Zwick. Aqui nós temos uma lente gravitacional, onde você tem aqui algumas estruturas em azul, que são apenas uma galáxia azul anelada, que está por trás desse aglomerado de galáxias. Então, a matéria, a massa, deforma o espaço-tempo de maneira que a luz da galáxia que está atrás desse núcleo, então ela se curva e você tem um efeito de lentes, ou seja, imagens de uma única galáxia que está lá atrás. E essa curvatura está relacionada, então, à massa da matéria visível mais a massa de uma matéria escura. E hoje em dia, a gente tem uma ideia de que o universo que então conhecemos, né, matéria visível, próton, elétron, nêutron, é aproximadamente 5%, 25% de matéria escura e o resto de energia escura, que é uma outra história, mais umas 2 slides aí de bandeira. Bom, o bóson de Higgs, God particle, de fato, era melhor que fosse colocado como partícula de Deus, não partícula de Deus. Ele tem uma história, mas aí acabou ficando partícula de Deus mesmo, está tudo certo. O Lederman, ele ganhou um prêmio Nobel em 88 e publicou um livro a respeito da partícula de Deus, né? Ele inicialmente propôs que o título fosse A Partícula Maldita, porque era muito difícil de você identificar, de encontrar essa partícula. E essa partícula está associada a uma ideia de Higgs, lá desenvolvida em 1963, a respeito de um campo, o campo de Higgs, que seria o campo responsável por atribuir massa à matéria. Ou seja, a massa de um próton, de um elétron, ela viria como sendo um efeito de Higgs. E a partícula associada a esse campo é a partícula de Higgs. Partícula maldita, que era o nome original que o Lederman propôs, não rolou, a editora falou, isso não dá, e mudou então para a partícula Deus, ou partícula de Deus, como queira, e ela foi descoberta recentemente, né, num experimento lá do LHC, o Grande Colisor de Hadrons. Aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia do tamanho, aqui a França, então está na fronteira da França e Suíça. E um dos detectores do LHC, que está relacionado à detecção de neutrinos, ele se encontra a 730 quilômetros lá na Itália, né? Que você tem o LHC e o detector de neutrinos está aproximadamente a 700 quilômetros. Ou seja, é um empreendimento bastante relevante dentro do conhecimento científico e muito trabalhoso, envolve um grande número de recursos. O gato de Schrödinger, essa aqui é uma piada hilariante da física, eu acho essa piada maravilhosa, tentando me conter aqui, eu espero que vocês também se contenham, mas ela não é só uma brincadeira. O gato de Schrödinger foi um experimento mental proposto por Schrödinger, onde você pegaria um gato, colocaria dentro de uma caixa, uma sala, o que for, onde teria um dispositivo radioativo que emitiria partículas. Essa emissão implicaria em que um dispositivo fosse acionado à medida que houvesse a emissão da partícula pela fonte radioativa, e um dispositivo era ativado de maneira que esse martelinho quebrava um frasco e havia um gás venenoso se espalharia pelo ambiente e mataria o gato. Então, é uma situação em que o gato está vivo e o gato está morto. O gato está vivo quando não houver a emissão da partícula e o gato estará morto assim que houver a emissão da partícula, porque se quebra o frasco e o gás venenoso espalha-se pelo ambiente. Mas pega-se o gato, inicialmente, e fecha-se a caixa. Pergunta, na situação 1 ou 2, ele está vivo ou morto?
e você não sabe responder. Você só vai saber responder se você abrir a caixa. De maneira que há uma função de onda que caracteriza o gato, o estado em que o gato se encontra, que é uma combinação entre o gato vivo e o gato morto. Isso é uma superposição de estados. Não é emaranhamento. Isso é uma superposição de estado gato vivo e estado gato morto. Finalmente, o entrelaçamento, o emaranhamento quântico. Eu tenho aqui uma... Não sei se dá para vocês verem. Eu estou com outro computador aqui, eu diria que não dá para ver muito bem, não. Mas isso aqui seria equivalente a uma setinha para cima, uma setinha para baixo, associadas ao spin de duas partículas. E essas partículas estariam entrelaçadas de maneira que elas teriam sido construídas ou criadas com essa propriedade, o spin para baixo de uma e o spin para cima de outra. De forma que, pelo entrelaçamento, se você alterar esse spin, imediatamente o outro se altera, independentemente da distância de separação entre essas duas partículas. Essa coisa é tão esquisita que o Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas houve um experimento que foi realizado até recentemente, acho que foi Gabriela Lemos, uma física brasileira lá da Federal de Minas Gerais, que liderou um estudo e que foi publicado na Nature. No experimento, alguns cristais, eu vou colocar logo aqui a imagem do experimento, e vou descrever dentro da figurinha mesmo. Você tem um feixe laser aqui, que incide sobre um cristal separador. Esse cristal separador pega esse feixe laser e separa numa parte em infravermelho, ou seja, você tem esse feixe original se desmembra em um feixe de infravermelho que não é visível, né? Não está dentro do espectro da luz visível, e um feixe vermelho, esse é visível. O feixe original ele é separado, então, em uma parte de infravermelho invisível e luz vermelha. Aqui há um objeto que colocaram o gato em homenagem ao Schrödinger, né? É a silhueta de um gato, isso aqui, acho que foi feito em cartolina. Está aqui, em cartolina. E esses fótons aqui interagiram com esse objeto. E depois seguiram o seu caminho. Esses fótons aqui, que estão entrelaçados com o do infravermelho, esses fótons da luz vermelha, incidem sobre um espelho refletor e incide sobre uma câmera e aparece o gato. A silhueta do gato. Sendo que esse feixe, essa luz vermelha, nunca interagiu com isso. Ou seja, entre aspas, muitas aspas, essa luz não viu esse objeto, não interagiu com ele, mas você aqui consegue detectar a informação devido ao entrelaçamento quântico. Isso é fantástico, né? E foi, então, publicado alguns anos atrás na Nature. Bom, é isso. Samson? Então, 10 minutos. Eu ia te chamar agora. Beleza, vamos lá. Vou tirar aqui e mudo a tela. Temos perguntas, hein? Peraí, deixa eu parar a apresentação aqui. Acho que é mais legal, porque eu vejo o pessoal. Peraí, interromper o compartilhamento. Tá, beleza, vamos lá. Quando você estava falando do buraco de minhoca, a Raquel perguntou se seria possível prever onde o buraco de minhoca surgirá. Bom, dentro da série ou dentro da física? Não sei, Raquel, dentro da série ou dentro da física? Dentro da física no universo, né? Você está considerando uma geometria. Então, você pode ter vários pontos. Pode ser um buraco de minhoca ou pode ter vários buracos de minhoca. No caso da série, você tem lá um bem específico. Aí depois eu vou ter em algum lugar um slidezinho onde eu vou falar a respeito.
Ela falou ambos, se puder. Então, você já falou da série. Eu acho que, de certa forma, eu já disse, né? Ver se ela está feliz com a resposta ou não. Vou passar para a próxima, enquanto isso a Raquel vai falando aí no chat. Ó, a Júlia pediu, realmente, quando você estava falando da partícula de Deus, né? Partícula Deus, desculpa, cortou o seu áudio. Deu um probleminha na internet. Então, ela pediu para você explicar melhor sobre o bóson de Higgs para a gente. Bom, o bóson, primeiro, o bóson é uma partícula que tem spin inteiro. No caso do Higgs, é 0 spin. Ele é uma partícula associada ao campo de Higgs. Higgs, de fato, ele apresentou um campo que era responsável por atribuir massa à matéria. E a partícula associada a esse campo é o bóson de Higgs, que na série é chamada de partícula de Deus. Os detalhes técnicos, eles são muito sofisticados, obviamente, mas a ideia é essa. Por que a matéria tem massa? Por que uma partícula, melhor dizendo, por que uma partícula tem massa? O fóton é uma partícula, mas não tem massa. Então, Higgs propôs que houvesse algum tipo de interação entre uma partícula e esse campo de Higgs, de forma que essa interação fosse responsável por atribuir massa à matéria. Então, a gente explica o que é a massa. Ora, massa é uma propriedade adquirida por uma partícula em função da sua interação com o campo de Higgs. Aí alguém perguntaria, pô, mas o que é o campo de Higgs? Um campo que está associado a uma partícula, e aí a gente tem todo o arcabouço teórico da física. Lembrando, o que é um campo? Campo é uma região do espaço que está sujeita a um determinado tipo de interação. Campo elétrico. Então, implica que se uma partícula tiver carga e houver um campo elétrico na região onde ela se encontra, então ela vai interagir com essa região, com esse campo, e ela vai adquirir, por exemplo, movimento. Não sei se é suficiente em função do áudio. Tá, beleza. Ela colocou ok e agradeceu. Tudo bem. E tem mais uma pergunta da Raíssa Mota, eu acho que esse sobrenome não é coincidência. Ela perguntou se é possível criar a partícula Deus. Olha só, Gato, o lance é o seguinte, no LHC, que é o grande colisor de hadrons, você tem prótons que incidem, digamos, um feixe de prótons num sentido, outro feixe de prótons no outro sentido, e o choque desses prótons faz com que haja produção de partículas. Próton não é uma partícula. O próton tem estrutura. E tem uma estrutura interna. De maneira que o que você está fazendo é produzindo o choque entre estruturas que se desfazem e geram outras partículas. Então, radiação, você pode ter produção de neutrinos, elétrons, pósitrons, em função de uma série de questões relacionadas a, digamos, como se fosse bom, não vejo um termo muito melhor do que seção de choque. Imagina que dois prótons, muito rudimentar isso, mas talvez sirva. Dois prótons incidem frontalmente um com o outro. Então, a energia é trocada entre eles de uma maneira diferente se esses prótons incidirem não frontalmente, ou seja, mudando a seção de choque, a região de choque desses prótons. E aí você produz uma série de lixo, né? Partículas elementares, várias partículas, e você analisa o que está sendo gerado ali com uma simulação. Apareceu uma imagem rapidinho num dos slides, onde você extrai a informação a respeito dessa simulação, vê um determinado intervalo de energia, algumas propriedades daquela partícula, aí pensa, poxa, esse dado está dizendo o seguinte, eu tenho as propriedades de um bóson de Higgs. Aí alguém perguntaria, pô, o que deve ser? Ah, um bóson de Higgs. É por aí.
O resto, depois a gente conversa em casa. Ela está no outro quarto, eu estou aqui. Sua filha, né? Uhum. Ah, então tá. É isso. Aí, então depois qualquer coisa vocês conversam. Tranquilo, valeu. Agora vamos para o segundo episódio, é isso? Isso aí, vamos lá. Ela falou, pode deixar, ó. Depois então ela conversa contigo. Beleza. Nunca me fez essa pergunta, hein? Ai. Bora pro segundo episódio. Eu tô ansiosa. Vamos lá. Bem, então, a série. Episódio 2, temos aí a Triquetra e 3 anos bem característicos. 1953, 86 e 2019. É uma interpretação minha, tá? Mas, em função de alguma leitura, eu imagino que o ano de 1986 foi o ano base para a construção da série. E teve um acontecimento que chamou a atenção em 1986, que foi o acidente de Chernobyl. Ocorreu na Ucrânia e houve espalhamento de Césio-137, que é um elemento que é utilizado, é citado várias vezes em Dark. Esse Césio-137 gerou a chuva radioativa, inclusive na Alemanha, e, se não me engano, o diretor da série, a mãe dele ficava sempre falando, menino, sai da chuva, sabe aquele negócio? Sai da chuva, bota casaco. E aí a coisa era mais complicada. Sai dessa chuva, radioativa, porque tinha césio. E aqui a foto da usina, né, o acidente, algumas horas depois, e depois de o acidente ter sido razoavelmente controlado. Aqui nós temos uma reação possível, né, de fissão nuclear. Urânio 235, ele absorve nêutrons e ele se instabiliza mais e se quebra em vários elementos. Dentre eles, por exemplo, esse ramo aqui, onde você tem telúrio 135, que decai por decaimento beta-, ou seja, emite um elétron, e aí muda aqui o número atômico, aí se transforma em iodo, que decai novamente por beta-, emitindo novamente um elétron, né? Xenônio e, por um outro decaimento, Césio-135. Só que o Césio-135 ele tem uma propriedade de que ele é um absorvedor de nêutrons. De modo que esse urânio 235, ele, quando absorve um nêutron, ele, ao se romper, ele pode gerar 2, 3 nêutrons, de forma que dentro do reator ficam nêutrons disponíveis. Então, se coloca, por exemplo, pastilhas de grafite, que são absorvedoras de nêutrons, de maneira que a temperatura não aumente muito, se mantenha dentro de um padrão razoável de funcionamento da usina. Aí os nêutrons ficam por lá e foram absorvidos pelo Césio-135 e se transformou em Césio-37. Com o rompimento do reator, esse Césio foi parar na atmosfera. Voltaremos ao Césio em breve. Bom, quanto aos ciclos de 33 anos, que nós temos aqui uma diferença de 33 anos em cada, daqui para cá e daqui para cá. Esse é digamos, um conhecimento voltado à astronomia. Nós temos a Terra, aqui eu estou apresentando a Terra girando em torno do Sol, isso leva 365 dias. Isso aqui, obviamente, tem os decimais e tal. Mas, a grosso modo, são 365 dias que a Terra leva para girar em torno do Sol. E, pelo calendário lunar, por exemplo, entre uma lua cheia e outra, você tem cerca de 29 dias e meio de intervalo de tempo. De forma que, a cada ano, você tem uma defasagem entre esses dois calendários de 11 dias. Então, a Terra leva 365 dias e 12 períodos dessa lua cheia, ou lunação, que é
o período entre duas luas novas consecutivas, aí a Terra estaria aqui. Por mais um ano, aí estaria um pouco mais para cá. Mais um ano, um pouco mais para cá. De forma que a cada ciclo de 11 anos, há uma defasagem entre os calendários correspondente a 121 dias. Eu coloquei aqui a reguinha para dizer, olha, a cada um ano que vai se passando, você tem uma defasagem entre a posição Terra pelo calendário solar e Terra pelo calendário lunar de 11 anos. Você vai somando isso tudo, aí dá 121 anos, ou 121 dias, e a cada ciclo de 33 anos, basta multiplicar aqui, dá 363, que é quase o valor do calendário solar. Ou seja, a Terra estaria praticamente na mesma posição, tanto no calendário solar quanto no calendário lunar, obviamente, posição em relação ao Sol, aqui no nosso sistema solar. E você tem, a cada 33 anos, praticamente uma coincidência entre essas posições. E esse ciclo de 33 anos que é utilizado em Dark. Aquela questão da simetria que eu falei, ela é muito bacana porque você tem uma das linhas de abordagem da série é de mundos paralelos, né? De forma que você apresenta a ideia de simetria logo na abertura. Isso eu achei muito interessante, porque já prepara o espectador no sentido do que virá. Ou seja, alguma coisa que vai se repetir ao longo do tempo. Ou quase que simultaneamente algumas situações bem específicas de Dark. Essa simetria de translação, a gente já tinha falado, né? Ela envolve a translação do tempo, né? A simetria do tempo, ela envolve a conservação de energia e há uma menção na série, inclusive relacionando a segunda lei da termodinâmica. Bom, a concepção de tempo, que a gente colocou lá no início, aquelas propriedades do tempo, a trajetória fechada no tempo, né? A curva tipo tempo fechada. No primeiro episódio de Dark, é apresentado essa visão de um tempo circular. De maneira que o passado, presente e futuro iriam se suceder e se repetir, e aquela parada, né? Está tudo conectado. As coisas estão se repetindo. Como foi 33 anos atrás. Essa concepção, associada ao eterno retorno de Nietzsche, que foi, digamos, introduzido com uma citação bem clara do Nietzsche a respeito do abismo, de tanto você olhar para o abismo olha para você, ou seja, essa circularidade, aí já no campo filosófico, foi apresentada logo na segunda temporada, e se comenta a respeito do tal paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo envolve... Eu peguei aqui a citação lá do Tannhaus. Em um paradoxo de Bootstrap, um objeto ou uma informação do futuro são enviados para o passado, e isso cria um ciclo infinito em que o objeto não tem mais nenhuma origem real. E o objeto era um livro, uma jornada através do tempo, onde alguém do futuro pegou o livro e entregou para o Tannhaus, mais jovem. Ele pegou e reproduziu o livro para o futuro. Isto é, quem gerou a informação? Quem gerou o objeto? Isso se perde dentro de uma curva tipo tempo fechada. Ou seja, a noção de causalidade, o princípio da causalidade, de causa e efeito, se perde nesse paradoxo. Esse paradoxo ele foi elaborado por Heinlein, que é um escritor americano de ficção científica, e ele tem um ponto fantástico, não me recordo o nome, alguma coisa de zumbis, alguma coisa assim, e que foi feito, teve um filme, né, O Predestinado, que desenvolve exatamente esse aspecto, né, de uma relação de viagem de tempo e a pessoa interagindo consigo mesmo. Foi uma coisa muito bacana também.
Highline eu recomendo. Quem depois quiser alguma referência, eu posso passar. Aí, quem me conhece fala diretamente comigo, quem não me conhece pode ir lá no Facebook, me manda uma mensagem pelo Messenger, ou fala com algum link aí, alguma pessoa que possa chegar até mim e a gente conversa depois. Uma coisa excelente, maravilhosa dentro da série, muito física mesmo, e que foi uma a colocação do Tannhaus. Sempre ele, né? Ele é um cara safo. Imagine que você está em um quarto grande, muito grande, de fato, e você o ilumina para o lado esquerdo. Eu coloquei essa setinha aqui. O facho de luz continua na mesma direção para sempre. Então, para sempre, nota o tamanho desse quarto, né? Um quarto infinito. Facho de luz, esse feixe vai seguindo sempre para frente. Mais um buraco de minhoca muda a topologia. Ou seja, ele fez um cilindro de papel e a luz, o raio de luz saiu daqui, deu a volta no cilindro e voltou, atingindo o cara por trás. Maravilhoso isso. Deu até taquicardia, palpitação, essas coisas todas. Mas houve um problema. Que aí passou, aí eu relaxei de novo. O Tannhaus, acho que ele se animou com isso aqui, ou ele deve ter gostado tanto dessa parada que ele foi avante, né? Acho que Einstein e Rosen se esqueceram de algo. Isso é que é maneiro, né? Pô, você é o Einstein, tu esqueceu de uma coisa importante. Um buraco de minhoca conecta não apenas duas, mas três dimensões: futuro, presente e passado. Eu queria perguntar para a galera, qual é o problema disso aí? Abram os microfones aí. Qual o problema dessa afirmação do Tannhaus? Podem falar. O máximo que pode acontecer é até errado, mas o Tannhaus já errou mesmo. Conceito de causalidade, né? Pode ser, mas não é isso que eu queria pegar. Esse não é o principal problema aqui. Ó. Tem uma coisa bem mais fundamental. É o fato de que ele considera futuro, presente e passado como três dimensões. O tempo circular tá beleza, mas a falha é pensar isso. Futuro é o que virá. Presente é o que está acontecendo agora. E passado é o que já foi. Só que esses momentos são momentos relacionados a uma dimensão, que é o tempo. De forma que meu caro Tannhaus, infelizmente, escorregou. Né? Escorregou meio esquisito, mas está tudo bem, né? Todo mundo. Eu tenho, inclusive, um livro aqui em casa, Os Erros de Einstein. Então, se o Einstein errou, e errou mesmo, em algumas interpretações da física, o Tannhaus também pode dar uma... A gente pode dar uma relaxada para o Tannhaus. Vamos lá. A matéria escura, em Dark. Eu não entendi, confesso que eu não entendi muito bem qual era o papel da matéria escura na trama, né? Mas quando eu vi essa imagem aqui, eu cheguei, cara, isso aí, inclusive é no episódio da temporada 2, que o nome é Matéria Escura. E finaliza com essa imagem aqui. Eu achei belíssima a imagem. E depois aparece vários outros momentos. Tem um momento que parece até que ela respira, cara. Pelo menos eu ouvi o barulho, a minha interpretação, cara, esse troço está respirando, muito legal. Mas não tem nada de física aí. Por que não tem nada de física? Temos aqui uma sala onde a matéria escura se encontra. Em Dark é isso. Como deveria ser? Isso. Pô, acabou o encantamento, né? Porque a matéria escura... Tá vendo a matéria escura ali? Não. Ah, é isso. Pô, porque a matéria escura, ela não é constituída de prótons, elétrons, então ela não emite esse tipo de luz visível. E a gente não veria nada. Pô, seria frustrante colocar esse tipo de visão numa produção televisiva, né? Essa imagem aqui é muito mais interessante. Então, mais uma vez, dei uma relaxada
tranquila nesse momento. Comentários gerais. Está tudo conectado? Sim e não. Sim dentro da série, não dentro do princípio físico. O que era necessário para criar o buraco de minhoca transitável? Não aquele efeito lá maluco daquele carinha lá fictício, tal do Denisovski, mas sim uma junção de fatores. O Césio 137, mais o bóson de Higgs, a partícula de Deus, e mais a matéria escura. E uma frase do Tannhaus, que eu extraí, é: quando, acho que o Jonas, ele levou a máquina, o aparelho lá para o Tannhaus olhar, e ele pegou uma cápsula de Césio, o Jonas, ele pegou uma cápsula de Césio e o Tannhaus, pô, o que é isso? Aí ele, Césio 137. Introduziu essa cápsula de Césio dentro do aparelho. Aí o Tannhaus inferiu: o Césio 37 permite que o aparelho gere um campo de Higgs que aumenta a massa do Césio e que, por meio de um pulso eletromagnético, se colapsa num buraco negro. O mesmo deve ter ocorrido no acidente da usina nuclear, não a de Chernobyl, mas sim a de Vinden, que é a floresta lá onde se encontra a caverna e nas imediações da tal da usina. Bem, aqui nós temos coisas que estão legais e coisas que não têm nada a ver. Por exemplo, esse pulso eletromagnético, ele se apresenta dentro da série naquelas piscadas de luz. Por que as luzes piscam? As luzes piscam porque tem um pulso eletromagnético que gera um tipo de interferência cujo efeito é esse. Quanto ao Césio 137 gerar um campo de Higgs, aí não rola. Só choque de prótons, né, de hadrons, e que vai ser muito energéticos. O Césio 137 que decai emitindo elétrons. Isso aí serve para a máquina de raio-x, né, que foi o nosso acidente nuclear Tupiniquim, em Goiânia, onde abriram uma cápsula de Césio 137 que era de uma clínica radiológica. Ele não gera energia suficiente para criar um campo de Higgs. Mas a ideia gerou o campo de Higgs. O que esse campo de Higgs faria? Ele aumentaria a massa. Pô, aumenta a massa. Tá, isso é legal, é dentro da física. Mas aumenta a massa do Césio. Aí complicou. Porque se você aumentar a massa do Césio, como é que se aumenta isso? De um modo geral, pode colocar um elétron, mas isso aí aumenta pouquíssimo. Então a gente pensa no aumento de massa relacionado ao núcleo. Ou você colocaria mais um nêutron, e o Césio seria não 137, mas 138, alguma coisa assim, 139, e ele se rompe, né? E deixa de emitir dentro do que é esperado para gerar, eventualmente, esse campo de Higgs. Aí o que aumenta a massa colocando nêutrons. Pô, não rola, isso aí não tem sentido, porque ele vai se romper. E se aumentar com prótons? Então já era, porque aí não tem mais Césio. Então não há esse aumento de massa. E se colapsa num buraco negro, né? Aí também ficou bem complicado, né? Mas, novamente, a série é tão boa que vale a pena, é o preço a pagar. Você tem algo muito maneiro, muito bacana. Tá, então tem umas imprecisões físicas? Beleza, não é um documentário, não é um artigo científico, é entretenimento. Né? Aqui eu coloquei uma curiosidade que deve ter se perdido aí em tanta coisa que eu já falei. Isso aqui é bem denso mesmo, né? Essa live. Em termos da quantidade de conceitos de física e da apropriação desses conceitos. Eu falei em algum momento que eu me remeteria a uma questão de viagem no tempo, né? Porque o que está aparecendo na série? Recuperando aquela imagem de futuro já pré-existente, você teria 3 aqui, 4, infinitas lâminas de tempo. Aqui o eixo horizontal é o tempo e o espaço no eixo vertical. Então seriam projeções espaciais ao longo do tempo. E aqui o buraco de minhoca transitável que conectaria.
estão conectados, está tudo conectado, que conectaria essas lâminas. Contudo, os caras entram e saem sempre no mesmo lugar. Então, é uma viagem meramente temporal e não uma viagem espacial. Ou seja, não há um deslocamento. O cara entra na Alemanha e sai na Mongólia. Não é por aí. Né? Então, essa representação evidencia isso. A caverna continua sendo o ponto no espaço, a região no espaço para o qual eles se deslocariam no tempo. Sempre na caverna, quer seja em 1953, 86 e depois uma série de outros anos lá na terceira temporada. Dentro do possível, eu estou evitando spoiler, hein, galera? Mas, né? Novamente o mais. Mas a partícula de Deus, ou seja, o tal bóson de Higgs, se conseguirmos estabilizá-la, pode ser um caminho de volta. Em estado estável, ela parece criar uma espécie de portal que pode viabilizar a viagem no tempo. Aí tem um problema, porque o bóson de Higgs não é estabilizável. Ele decai muito rapidamente, e em algum momento de Dark se fala que ele decai em 2 prótons, e é um equívoco. Eu tentei ver se era algum problema de tradução, mas não tive tempo para ver isso. Porque, de fato, o bóson de Higgs ele decai em quarks, então um tipo de partícula elementar. Né? Então, houve um erro, a meu ver, esse erro foi grave e desnecessário. Não precisavam disso, era melhor inventar um efeito qualquer, meio doido, né? Mas que estabilizasse, não teria um nome lá em alemão, a língua alemã deve estar cheia dessas possibilidades. Né? E eles falaram, olha, conseguimos estabilizar tal partícula. Aí foi esse equívoco me pareceu bem complicado de engolir. Mas mesmo assim, eu engoli. Bom, algumas questões. Esse maluco aqui sou eu há cerca de 3 anos atrás, 3 anos e pouco. Então eu tenho alguns problemas assim para a gente pensar, né? Imagine que quando eu tirei essa foto, eu pensei uma coisa. Pô, se eu ver algum Denison do futuro, em algum momento da minha vida posterior, o que ele falar para mim, eu vou fazer no ato. Tá? Isso há 3 anos e pouco atrás. Então, imagine que eu encontrasse um tal de buraco de minhoca, eu pudesse viajar no passado, viajasse para 1 minuto atrás, no meu passado, ou seja, ainda dentro da live já. 1 minuto atrás, e encontrasse o outro Demison de 1 minuto atrás. E falava assim, vamos! E esse Demison Mané, que né, já tinha pensado 3 anos atrás, já sabia que eu ia falar alguma coisa, eu do futuro. Vamos! Ele, vamos! E a gente entra no buraco de minhoca de novo e volta mais 1 minuto no passado. E encontra mais uns caras. Vários Demisons. E isso aí a gente pode ir reproduzindo, sempre convidando o outro Demison do passado, porque em Dark há encontro do carinha do futuro com o cara do passado. Eles se abraçam. Tem um momento que um abraça o outro. Né? E o Demison vai convidando outro Demison, que convida outro Demison, que convida outro Demison, e a gente vai fazendo isso. E vai chegar um momento, cara, que vai ter um problema danado no nosso planeta, que vai ser essa infinidade de Demison aí, que seria uma coisa muito desagradável para o resto da humanidade. E o que ocorreria? Por que eu estou colocando isso? Porque quando você pensa no universo atual, nós aqui, esse universo tem uma massa. Se eu volto para o passado, a massa daquele tal universo é diferente. Eu estou introduzindo massa em cada lâmina de universo. Então chega um ponto que o Demison não é o único cara que pode conhecer o caminho lá do buraco de minhoca. Um mundo de pessoas pode fazer isso. Então, isso implicaria que você teria uma não conservação da massa. É um problema para ser discutido. Né? Outra questão, nesses comentários gerais, o entrelaçamento, o emaranhamento quântico, como queiram, eu prefiro entrelaçamento, acho mais fácil falar, ele pressupõe que 2 partículas entrelaçadas devem permanecer assim, entrelaçadas. Aquela parada do spin para cima, spin para baixo, independente da distância que se encontra uma da outra.
Em Dark, o entrelaçamento é explorado na terceira temporada, lá pelo Tannhaus. Ele tem até uma abertura, assim, onde ele mostra, né, o gato de Schrödinger. E é uma outra comparação equivocada, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando eu coloquei aquela função gato, era gato vivo mais gato morto. Era uma superposição de estados. E não exatamente o entrelaçamento. Há uma diferença crucial entre essas duas situações. E na série isso acabou sendo trabalhado da mesma maneira, né? Como se o gato de Schrödinger fosse um bom exemplo para falar acerca de entrelaçamento. E a ideia é que o entrelaçamento ele envolve partículas, ele está lá no mundo subatômico, né? E não para seres. Né? E o entrelaçamento, a ideia seria que um universo estaria entrelaçado com outro universo. Essas lâminas de universo ao longo do tempo. Em relação ao surgimento do buraco de minhoca, né, ele não pode ocorrer na Terra, então não sei se foi Gabriela que perguntou, né, onde que pode ele pode surgir, né? Ele não pode ocorrer na Terra, né? A gravidade terrestre não é suficiente para mudar a topologia da nossa região, da nossa vizinhança geométrica, de maneira que você produza um buraco de minhoca. O campo gravitacional terrestre é muito fraco e muito menos ocorre como um buraco negro pelas mesmas circunstâncias, como o Tannhaus previu lá naquele lance do Césio 137, pulso eletromagnético, por aí vai. O ciclo de 33 anos, maravilhoso. A mudança da topologia, como eu falei, excelente, brilhante a introdução daquele quadro naquele momento. E um dos grandes méritos da série é que ela apresenta a conceituação física, uma parte dela bem fundamentada no conhecimento científico, e como se apropria, aí a gente tem que dar um pouco de liberdade artística. Né? Não vai fazer que nem aquela cena, que seria patética, dizer, olha, a matéria escura ali. Né? Há uma liberdade artística, porém, há um mérito da série de apresentar conceituação física muito sofisticada, que, embora não seja avaliada, e como é de se esperar, não seja avaliada de uma maneira muito rigorosa, apresenta algo que pode encantar, que a série encanta. E essa conceituação física, ela é ela é um apanhado, um grupo de conceitos que produzem encantamento em pessoas que não são da física. Para mim, esse é o grande mérito. E a resposta, né, do público em geral em relação à série, de um modo geral, muito boa, muito interessante. Embora haja problemas seríssimos. Para mim, eu tenho um problema. Vou confessar, vou abrir meu coração para vocês. Eu fiquei completamente confuso. Júlia, tu não tem ideia de como foi difícil para mim estabelecer aquelas conexões logo no início. Um monte de nome em alemão ainda. Talvez, acho que foi até melhor sem alemão o nome. Porque eu tenho dificuldade de gravar nome de vizinho. Uma doideira, mas tenho essa dificuldade. Se tiver alguma Mônica ou Simone aqui presente na sala hoje e que tenha sido minha aluna, sabe que eu tenho a tendência de confundir Simone com Mônica. Chamar Mônica de Simone, Mônica de Simone, por causa dos fonemas, né? Simone, Mônica, Simone, Mônica. Faço uma confusão medonha. Então, para mim, foi difícil entrar nesse universo. Né? Deu um trabalhinho. E essas conexões entre os personagens, eu até entender, devido à complexidade da trama, gastei um pouco de tempo.
Cara, se você consegue gastar um pouco de tempo para entender um pouco da trama, por que não gastar um pouco de tempo para entender esse encantamento físico que te envolveu na série? Esse, para mim, é o grande mérito dessa produção. E aí, uma triquetra com brioche. Valeu, obrigado. Ai, muito bom, muito bom. Você confundiu Raquel com Gabriela. Quem fez a pergunta do buraco de minhoca foi a Raquel. Não sei de onde você tirou Gabriela. Perdão, é porque era o nome que estava aqui na minha tela e aparecia bem claro. Eu acho que era Gabriela. E você falou de áreas diferentes. Tem uma amiga minha aqui assistindo que ela é professora de história. Só que ela ama a série, ela ama a Dark, a Larissa. Então, eu falei, uma das primeiras pessoas que eu falei foi, Larissa, vai ter a live de Dark, né? Então, isso atrai, né? Aí a Larissa aí. Oi, Larissa! Opa, beleza? A Cristiane de Sociologia. Então, assim, vai diversificando a galera. Eu fiquei preocupada quando eu vi milhares de Demissons, imagina todos eles me cobrando o capítulo 1 da dissertação, e aí isso me deu uma certa tensão nesse momento, mas tudo bem, já pensou, Natália, capítulo 1, Natália, capítulo 1, milhares de Demissons falando comigo, fiquei tensa. Entendo, é compreensível. É compreensível, o Jaime tá rindo, mas é compreensível. Fiquei tensa, apareceram 3, 6, daqui a pouco milhares, falei, não, eu vou sonhar com isso. Bom, vamos lá. Gente, alguma pergunta? Brincadeiras à parte? Não dá, eu me divirto nessas lives, eu já falei isso. Sim, mas é divertido, de fato. A Raíssa está perguntando se existe algum experimento fora da série que já tentaram entrar nessa dimensão desconhecida. Defina dimensão desconhecida. Está colocando seu pai numa situação complicada. Defina dimensão desconhecida. Porque as dimensões, vamos lá. Dimensões são espaço, 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Há uma possibilidade, em função de avanços no conhecimento científico, de que o nosso universo tenha 10 dimensões. As 4 conhecidas, mais 6 dimensões muito pequenas, que só o mundo das partículas tem acesso. E ainda com uma dimensão extra, então do tipo 10 mais 1. Alguns experimentos têm sido realizados, mas eles precisam sempre de que sejam replicados, né? Sejam reproduzidos, mas em termos de dimensão desconhecida, não me parece o termo melhor. Talvez o que isso esteja querendo dizer seja a dimensão desconhecida, esse túnel, né? O Ela disse buraco que é de minhoca propriamente. Dimensão de espaço-tempo. Mas eu diria que não, tá? Para resumir, depois eu termino de conversar com ela depois, porque a dimensão desconhecida ficou um pouquinho de entender com clareza qual é o conceito que ela está querendo explorar. Então depois vocês conversam, vai anotando aí, Raíssa, porque ele só está deixando para depois. Certamente. O Elfi está perguntando, ele colocou assim, pode-se dizer que na série o tempo que não é considerado mais um parâmetro externo e passa a ter características espaciais, tendo dimensões de espaço, a 4ª dimensão? Que o tempo não é considerado mais um parâmetro externo, passa a ter características espaciais, tendo dimensões de espaço. Não é propriamente que para ter a dimensão de espaço, aí é uma questão técnica, né? Você tem que multiplicar por c, por exemplo, a velocidade da luz. Aí seria a dimensão associada seria ct, dentro daquele elemento de linha ds2. Com o ELF dá para lembrar, porque em algum momento eu já devo ter falado isso lá em alguma aula. Então aquele ds ao quadrado, ele é um intervalo, né? Uma distância. E aí o espaço xyz
eles têm dimensão de espaço, mas o tempo não. Então, você precisa multiplicar por C para ter também uma dimensão métrica, assim, né? Ser medida em metro, por exemplo. E a estrutura é uma coisa só. É a estrutura do espaço-tempo, é uma estrutura espaço-temporal, com dimensão temporal e com 3 dimensões espaciais. Não sei se é isso que ele está querendo falar, porque era a 4ª dimensão. O tempo foi colocado como uma 4ª dimensão, porque anteriormente ao advento da relatividade geral, a estratégia que se tinha de atacar os problemas em física era tratar o tempo como tempo absoluto. Então, numa perspectiva newtoniana, onde as coisas aconteceriam no espaço e o tempo seria como uma dimensão extra, que não estivesse relacionada, intimamente conectada às dimensões espaciais. E com o advento da relatividade geral, isso foi incorporado numa única estrutura, que é o espaço-tempo, que é quadridimensional. Tem 2 perguntas da Júlia, tá? A primeira, ela está perguntando se tem estudo que tentem detectar e descrever matéria e ou energias escuras. Sim. A matéria escura, ela pode ser observada indiretamente com lentes gravitacionais e a gente procura matéria escura. Há vários detectores no mundo, inclusive no LHC. Um dos detectores estava relacionado a tentar associar o bóson de Higgs com a matéria escura, mas isso aí não se verificou experimentalmente. Há laboratórios em cavernas para que você consiga detectar partículas de matéria escura, mas até hoje não foi encontrada a dita coisa, assim, diretamente. Porque não quer dizer nada. Porque ondas gravitacionais, por exemplo, elas só foram detectadas diretamente 100 anos após a proposta original de Einstein. Não acredito, se ela deve estar lá. A gente vai acabar encontrando um sinal bem claro de que a matéria escura está, que existe. Então, há experimentos que se encaminham, que são encaminhados nesse sentido. Quanto à energia escura, aí já é um pouco mais complicado. Mas houve na verdade, 2 grupos, né, independentes que ganharam o prêmio Nobel ao tentar determinar qual seria a taxa de desaceleração do universo e verificaram que o sinal obtido era contrário. Então, em vez de detectar um sinal positivo para desaceleração do universo, encontraram um sinal negativo. Ora, o negativo de uma desaceleração é uma aceleração. Então, o universo, tudo leva a crer que está numa fase de expansão acelerada e que esse efeito é proveniente da energia escura, que seria, digamos... Tem um termo lá nas equações de Einstein que poderia ser utilizado para isso, chama-se constante cosmológica, mas que produziria um tipo de antigravidade, um efeito repulsivo. Então, a gente caminha também nesse sentido, mas a matéria escura está muito mais à frente em termos experimentais. A Júlia colocou 2 perguntas, eu vou fazer as 2, tá? Tudo bem, beleza. Porque são meio que complementares. Ela disse o seguinte: você disse que o buraco de minhoca da série só permitiria uma viagem no tempo, não no espaço. Como seria isso? Uma viagem no tempo, não no espaço. Como seria isso? Mesmo que seja meio viagem. Aí ela complementou dizendo que lembra na graduação de uma discussão com o Jaime sobre se o tempo é um conceito humano e, portanto, sem humanos não existe tempo. Se está associado à expansão do universo, então o tempo existe de fato independente de nós? Ficou bem complicada a junção das 2 perguntas. Vamos novamente uma separar por outra. etapas. Né? Faz separado. Porque a segunda parte... Jaime, se prepara. Vou passar a bola para você. A primeira parte da pergunta, qual foi? A respeito do tempo, que ela disse que eu falei que... Na série só permitiria uma viagem no tempo, não no espaço. Como seria isso? Mesmo que seja meio viagem. A questão é a seguinte, não é que
só permite uma viagem no tempo. Não. Os buracos de minhoca poderiam deslocar uma pessoa, digamos que ele fosse transitável, uma pessoa entrasse num tal buraco de minhoca, ele poderia sair num outro tempo e num outro lugar. Isso não é proibido. Isso é viável, dentro da estrutura física. Porém, na série, o que eles utilizaram foi meramente uma viagem temporal. Eu creio que se for houver um Dark 2, um Super Dark, alguma coisa desse tipo, eles podem falar, além da viagem do tempo, que já é uma coisa complexa, também uma viagem espacial. Então, uma viagem espaço-temporal. Eles sairiam, por exemplo, de 1986, na Alemanha, para 2019, na Mongólia. Tudo bem, não há impedimento. Então, pode ser sim. O que eu falei é que na série eles se aproveitaram apenas da viagem no deslocamento temporal e mantiveram a viagem como sendo o ponto focal do tipo do espaço. Acho que aí já dá para passar a bola para o Jair. Aí repete. Jaime, houve uma discussão quando a Júlia era da graduação sobre se o tempo é um Tudo bem, conceito Júlia, tá humano tranquilo. e, portanto, sem humanos não existe tempo. Se está associado à expansão do universo, então o tempo existe de fato independente de nós? Abre o microfone e fale conosco. Queria esquecer do microfone de novo. Oi. Eu realmente não. Alô? Tá ouvindo? Sim, sim, pode falar. Beleza. Assim, Butch, eu não me lembro exatamente o tipo de discussão que eu tenho, que eu tive com vocês, assim. É uma coisa que eu gosto de lembrar nesse tipo de coisa, né? É a visão que o Einstein tinha contra esse tipo de coisa, né? Porque o Einstein discutia diretamente, né, na cabeça dele com a chamada escola neocantiana, né, mas que nesse tipo de discussão tratava o tempo e o espaço como a priori, né, do sujeito para organizar os fenômenos, né? Então, o Einstein tinha muito claro na cabeça dele que esse tipo de coisa leva a pensar a independência do tempo perdão, a dependência do tempo à existência humana. Tem dois viés de abordagem desse tipo de coisa, né? Primeiro, sem observadores, faria sentido a existência falar em existência do universo? Se o tempo pode existir, né, independente, né, a existência depende de quem, quer dizer, existe para quem, né? É a velha história, se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para observar, de fato cai, né? Essa é uma visão paródica desse tipo de abordagem da questão. Por quê? Porque está pressupondo, quer dizer, você está falando que observadores existem. E aí tudo bem a árvore ter caído ou não, né? Então, né, o Einstein falava em termos da concretude do tempo, né, e do espaço, etc., não serem simplesmente coisas da nossa imaginação para organizar os fenômenos. Tá? Por outro lado, né, a gente, né, todos nós concordamos que nós, né, somos resultado, produto
de uma trajetória, inclusive do nosso universo como um todo. Então, o tempo precede a existência dos observadores, né? Por quê? E aí se sai um pouco a evolução novamente, que é um processo no tempo, ajuda vamos dizer assim, a gente sair desse tipo de paradoxo. Por quê? Porque observadores, quando veem a existência, né, e são capazes, né, de elaborar conceitos a partir da observação do acontecimento do mundo, porque isso é fundamental para esse tipo de discussão, né, eles vão observar o acontecimento do tempo, né, pelo próprio processo pelo qual eles vieram a ser observadores a partir de um determinado momento da trajetória temporal do universo. Por outro lado, e fechando, as coisas não são a concepção neocantiana, kantiana, etc., etc., e a concretude da existência do tempo não são, de fato, a meu juízo, mutuamente excludentes. Por quê? Porque se, né, a gente pode pensar que, inclusive, né, evolutivamente, né, o conceito de tempo foi construído, né, ou a percepção do conceito de tempo foi construído principalmente entre aqueles vamos dizer assim, nossos ancestrais, que começaram a conversar entre eles para combinar uma caçada, né? Isso implicava no quê? Saber que algo que nós planejamos neste momento será empreendido num tempo futuro. Então, a meu juízo, né, e colocando uma visão evolutiva, né, na própria trajetória biológica, né, do acontecimento humano, né, o conceito de tempo emerge, né, junto com a causalidade. Então, o que eu digo nesse sentido, nessa discussão, é que sim, nós trabalhamos sim com o conceito de causalidade, logo de distinção entre passado, presente e futuro, porque quando você estiver caçando um mamute, você vai lembrar do que vocês combinaram no passado, né? Então, são categorias construídas a partir do acontecer humano como espécie. Isso não vai contra a existência do tempo em si, que a gente percebe ao compreender a própria trajetória do universo. Não sei, eu não lembro se a conversa foi por aí, etc., mas é uma boa forma de abordagem com a coisa conectada. Ah, legal. Beleza. Que bom, participação especial do Jaime. Tem mais uma pergunta aqui da Cristiane. Ela fala o seguinte, sobre a questão na série de eliminar um acontecimento do passado, e ela colocou entre aspas, mudar completamente o futuro. Existe na física alguma menção relacionada a isso? Não tem solução, né? Tem até o chamado paradoxo do avô, que você vai lá, volta no passado, mata seu avô. E aí, como é que fica isso? A gente não tem uma solução para isso.
Eu, particularmente, eu não acredito, quer dizer, liberando razoavelmente uma opinião assim, muito rápida, né? Eu não acredito na viagem do tempo dessa forma, né? O Hawking falava, onde estão os caras do futuro? Só se eles chegam aí a gente não vê, né? Estão em alguma dimensão diferente, sei lá, não É, sei. é, 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 Jaime, é, quer falar? pois é, tem uma junção, né, que a abordagem de muitos mundos da mecânica quântica, ou seja, quando você tem o estado gato vivo, gato morto, o universo se bifurca num universo onde o gato está vivo e no outro universo onde o gato está morto. Então, você pode até voltar no tempo para encontrar seu avô, tá? Mas você, ao fazer isso, vai estar num universo com seu avô que não é o do seu passado. É um universo que já bifurcado, no qual você vai e conhece o seu avô. Eu Ou acho essa seja, esse opção nosso divertida. universo, eu acho Sim. divertido, mas esse universo, ou seja, se a gente fosse lá no passado, todos nós, e matássemos todos nós, os nossos avós, então a gente não estaria aqui, né? Então teria esse universo bifurcado Isso. numa Aonde outra você não nasceu, configuração. Não nasceu e isso. isso não é contraditório, porque você veio de outro universo. Sim, Então, naquele universo, você não nasce, mas você nasceu no seu universo. sim, mas tudo em termos de conjectura, né, Cristiano? Tem que ficar Claro, claro. claro. Isso é diversão pura, na verdade. Isso é diversão pura. Dá para fazer uma outra série em cima disso. Tranquilo. Matando de fato o teu avô. Matando de Indo fato o para o universo. avô. E você vendo o que é que acontece no mundo onde você não nasceu. Cara, vamos construir isso Os seus para ver, né? pais. A gente Vamos pode escrever alguma coisa. escrever uma série sobre isso. Vamos fazer um grupo aqui, um grupo de pessoas, vamos ganhar uma grana até, cara. Exatamente. A gente escreve um roteiro E vende. e vende. Isso é meio estranho, né? Já pensou os meus pais sendo mais felizes sem mim? Ai, que horror. Não, aí você tem que matar o teu. Não. Se você mata o avô, um dos teus pais não existe. Aí eu vou ter que virar assassina ainda. Meu Deus do céu. Isso, Não, mas veja bem, a pessoa poderia inclusive se matar, né? Não, mas se matar fica muito complicado. Ou seja, raptar você mesmo e entregar em adoção a alguém. Meu Deus do Cara, céu, novela. exatamente. porra, Ou matar o bebê. matar o bebê, mas aí fica meio bravo, né? Na hora, pô, sei lá, estranho. Ai, Seria gente. simultâneo. Dá um chute na barriga da mãe no primeiro mês. Ó, a Cristiane sugeriu matar a sogra. Matar, tudo bem, também pode ser em alguns casos. Eu não tenho sogra, então tá tudo certo. Então, posso falar dos outros. É isso, né, gente? Estouramos, batemos o recorde de público, o recorde de tempo também, né? Estouramos todos os limites temporais. Mas foi uma live muito boa. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu me divirto nessas lives. Eu falo que vou pedir folga, mas eu não consigo. Eu falo que vou pedir folga, mas eu não consigo. A Cristiane falou que foi ótimo. Deixa eu só fazer assim, fecha. Eu vou falar sobre a próxima live verdade. daqui. Porque as lives, tem muita gente que veio pela primeira vez, as lives são quinzenais, né? Então, daqui a 15 dias... Aproximadamente, porque elas são as quartas, né? Hoje, por causa da Júlia, que foi a pessoa que deu a ideia para a live, a gente fez a live... A gente não, o Davidson fez a live na quinta, né? Mas, em geral, elas são quarta-feira, né, Jaime? Aí, a próxima... Eu acho que a gente talvez teste numa terça-feira, né? Vamos ver. Vamos ver. E qual vai ser o tema da próxima, Jaime? Então, a palestrante é a Diana Andrade, do Observatório do Valongo também. Né? Ela vai nos falar sobre meteorítica, né? Ou seja, asteroides
meteoros, meteoritos, relacionado inclusive à origem da vida, mas é que caiu um meteorito lá na Bahia, que se fragmentou, né? E ela participou de uma expedição de coleta, né? Dos fragmentos do meteorito lá na Bahia. Então, ela vai falar também sobre isso, né? Mas dando uma geral de asteroides e o fenômeno dos meteoros e o que são meteoritos. Opa, Satish comentou alguma coisa aí. Assim. A Júlia falou que vai, antes de falar do Satish, a Júlia falou que é uma live da terceira temporada depois. Então, Demi, vai ter que assistir a terceira. Vai preparando. Vai ter que assistir a Vai terceira. preparando. Raquel tá perguntando se fica disponível a live, ficar gravado, né? Disponível, porque eu também já recebi outras mensagens de pessoas que a conexão caiu. Então, a gente informa vocês. O Satish colocou o seguinte: a viagem no tempo foi descoberta quando os físicos procuravam maneiras de matar a sogra. História real. História real. Nessa eu também novela no Brasil foi descoberta da mesma maneira. Olha só, Cristiane, acho que foi a Cristiane que perguntou se fica disponível. Não, a Raquel. E o Elf, Raquel. ele caiu na hora que tu respondeu a pergunta dele. Bom, já é. Volta no passado aí, pronto, tá tudo certo. Bom, Raquel, nós gravamos e em algum momento do futuro, que esperamos seja breve, mas nunca é breve, a gente vai disponibilizar, porque a nossa intenção é abrir um canal no YouTube para colocar essas coisas por lá, tá? E quando a gente colocar, a gente vai divulgar legal para todo mundo ficar sabendo. Uhum. Então, daqui a 15 dias tem mais, né, gente? Os novatos aí que não sabem, tem a página do Instagram do Astro em Unirio, tem no Facebook o grupo Astro em Unirio. Podem falar comigo, com o Demson, com o Jaime, com o Pedro. Pedro também é do grupo aí. Então, para maiores informações sobre as lives, né, são quinzenais. O João, parabenizar todos os envolvidos pelo excelente trabalho. Obrigada, João! João estudou comigo na UFRJ. Então, é legal ver a galera aí. Então é isso, né? Eu acho que a Cristiane, você está esperando o quê, Cristiane? Fale comigo. Cristiane, da outra vez, ela falou o que ela estava esperando no final da live. Ela falou: estou esperando abrir os microfones para bater palmas. Para aplaudir, né, Cristiane? Isso mesmo. Isso mesmo. Então é a hora, né? A gente abre o microfone para aplaudir o palestrante. Então, parabéns. Valeu, obrigado. A Júlia falou que adoraria abrir, mas o dela não funciona, mas ela está agradecendo.